Pregar é mais do que ler, é mais do que uma oratória. Estabelecer uma visão é muito mais do que ter um grande projeto, uma grande estratégia ministerial. Deus precisa gerar dentro de você um sentimento. Deus precisa fazer brotar dentro de você uma essência. Não basta ver, você precisa sentir. Você precisa perceber o que está acontecendo. Naquele momento, Neemias, ele ouviu o que estava acontecendo com Jerusalém, as portas destruídas, a cidade tomada. Uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção, sem retaguarda. Os seus inimigos tinham acesso através das brechas. Ele percebeu o opróbrio, ele percebeu o desprezo, e a Bíblia diz que imediatamente, quando ele ouviu essas coisas, sentei-me, chorei. Sentei-me, chorei por alguns dias. Passei dias lamentando, jejuando e orando. Identificar-se com a missão. Quantos de nós queremos influenciar sem sentir? Queremos gerar no coração das pessoas aquilo que ainda não foi gerado no nosso coração. Queremos algo capaz de mover o nosso ministério, a nossa vida, sem na verdade não termos o fôlego da paixão, o fôlego da entrega, o fôlego do sacrifício. O primeiro princípio que levará você a descobrir o teu propósito é parar para ouvir. Somente quem ouve pode se identificar com alguma coisa. Muitos de nós temos uma grande dificuldade, não sabemos para onde estamos indo. Vivemos uma crise porque não conhecemos a geografia do nosso ministério, não conhecemos a geografia dos nossos sonhos. Somos motivados como gerações passadas. Começamos um grande empreendimento, um grande projeto, e de repente tudo se perde. Por quê? Porque algo que começamos não foi estabelecido a partir de uma identificação. Você só pode multiplicar aquilo que foi gerado dentro de você. Diga para quem está ao seu lado nessa noite. Diga nessa noite. Se prepare para se identificar com a sua missão. Aquilo que você ouve é aquilo que você se identifica. E aquilo que você se identifica é aquilo que você influencia. Você só pode influenciar aquilo que você sente, e você só pode sentir aquilo que você ouve. Não podemos influenciar aquilo que nós não temos. Pessoas mortas, louvores mortos. Pessoas mortas, projetos mortos. Então Neemias, ele se preocupou naquele relato de se identificar com aquela história. Ele disse: não, isso é para mim. Por exemplo, quando falamos acerca de prostitutas, homossexuais, drogados, e de repente aquilo gera dentro de você um desejo de mudar aquela história. Esse é um sinal do teu propósito. Aquilo que faz você chorar, aquilo que faz você jejuar, aquilo que faz você lamentar, aquilo que faz você parar. Meu irmão, alguns estudiosos afirmam que Neemias ficou lamentando, orando e jejuando por 4 meses. Por um período de 4 meses ele parou. Eu acredito que para onde Neemias ia, aquela voz soava o que estava acontecendo. Há um texto muito interessante quando Neemias se depara com o rei. Ele diz que ele precisava ir além do rio. Ele precisava ir além do que ele estava vivendo. Não comece nada, meu amado, sem antes estar identificado, apaixonado. Muitos começam e não terminam, porque começam debaixo de uma motivação ou simplesmente debaixo de um sonho. Mais do que estar motivado e sonhar, você precisa se identificar com aquilo que Deus está gerando na tua vida. Você precisa se identificar, você precisa se aproximar, se apaixonar, sentir. Influenciar uma geração que estava cativa, que estava frustrada. Não era apenas um grande plano ou um grande projeto de grandes princípios de um homem que sabia o que era governo. Mais do que isso,
Neemias, ele não liderou com as suas estratégias. Neemias liderou com a sua alma. Neemias liderou com as suas convicções. Neemias estava pronto para tomar qualquer decisão. Ele estava pronto para ser demitido do palácio. Ele estava pronto para renunciar ao seu cargo. Ele estava pronto para vivenciar aquele momento, o qual vivia a sua descendência, a sua história. Percebemos que quando o rei observa que ele estava triste, ele declara: como não estaria triste o meu coração? A minha cidade, a cidade dos meus pais, ela está completamente destruída. O que faz você chorar, meu irmão? O que mexe com a tua alma, o que mexe com a tua vida, é um sinal da chamada que Deus tem para você. Aquilo que faz você se lamentar, aquilo que faz você se prostrar. Quem sabe nessa noite, quando o ministério estava adorando, você disse: Deus, eu preciso viver essa dimensão. Quem sabe Deus está levando você a ser um adorador na essência. Não podemos estabelecer aquilo que nós não acreditamos. Não podemos estabelecer aquilo que nós não acreditamos. Diga para quem está ao seu lado: existem muitas sementes. Diga: existem muitas sementes na sua vida, prontas para serem germinadas. Não foram ainda. Deus estabeleceu sementes na tua vida. O que germina uma semente é a nossa paixão. O que germina uma semente é a nossa mais do que visão, é a nossa entrega. Jesus, ele era uma semente que seria plantada no Calvário. Ele estava pronto para morrer, porque somente morrendo ele ia gerar vida. Enquanto você não estiver pronto para se entregar diante daquilo que Deus gerou na tua vida, você não está pronto para viver. Você não está pronto para ver a multiplicação do mover de Deus na tua história. Identifique-se com a sua missão. Quando ouvimos, nos identificamos. Neemias, ele se identificou com o que ouviu, mas ele só influenciou com aquilo que ele sentiu. Diga para quem está ao seu lado: o que você ouve, você se identifica, e o que você sente, você influencia. Somente o que sentimos é capaz de influenciar e mudar uma geração. Aquela geração estava ali prostrada há muitos anos. Como Neemias agora, como seria capaz de sair da Pérsia, ir para Jerusalém, se deparar com pessoas que tentaram uma, tentaram duas, pessoas que estavam em crise, e agora ele estabelecer uma visão. Neemias tinha muito mais do que uma visão. Neemias tinha muito mais do que uma estratégia, amados. Às vezes perdemos tempo e queremos entender os caminhos, queremos descobrir de que forma será possível estabelecer, seja lá o que for. Os projetos de Deus, eles nascem dentro de nós. A visão de um ministério nasce dentro de nós. A visão de um sonho nasce dentro de nós. Deus precisa gerar, somente assim seremos capazes de dar continuidade. Tudo que é gerado debaixo de sentimento tem continuidade. Tudo que é gerado debaixo dessa paixão tem continuidade. Não deu o primeiro passo, ou quem sabe você já deu alguns. Quem sabe você está envolvido numa grande roda. Quem sabe você está numa grande roda gigante e você está no automático da vida. Precisamos estar numa roda, ainda que lhe falte energia, aquela roda, ela vai continuar rodando, porque a sua paixão vai mover aquilo que você está fazendo. Você não é um profissional de um sonho, seja na tua empresa, seja no ministério, seja na tua casa. O que está movendo você não pode ser as recompensas, os aplausos. O que movia Neemias era um sentimento, amados. Era uma intensidade.
Ele estava disposto a ser um referencial. Ele estava disposto a pagar qualquer preço. Ele estava disposto a morrer por aquele ideal. Interessante que muitas vezes nós achamos que nós estamos prontos. Interessante que muitas vezes nós achamos que Deus ele já pode começar a cumprir muitas coisas na minha e na sua vida. Olhamos para o pastor e perguntamos: pastor, quando começa? Quando eu serei útil na obra? Chegamos numa empresa e nos identificamos com uma tarefa e achamos que estamos prontos para assumir aquele cargo. Admiramos uma família e achamos que estamos prontos para ter uma família. Verdade, amados, você não está pronto para começar enquanto você não estiver convicto para concluir. Você não está pronto para começar enquanto você não estiver pronto para concluir. No meio da caminhada vai aparecer muitas coisas, muitos Tobias vão entrar na nossa vida. O mesmo medo que parou uma geração passada podia agora parar uma nova geração, a geração de Neemias. Os mesmos problemas que Zorobabel, que Esdra enfrentou, Neemias também ia enfrentar. Nós percebemos que quando ele completa a metade do muro, os filhos de Judá se posicionam e declaram: nós estamos cansados, desanimados, ainda tem muito pó para ser removido. O mesmo problema que os demais enfrentaram, Neemias também enfrentou. E naquele momento Neemias percebe que havia um bloqueio emocional. E com a sua paixão, ele leva os filhos de Israel a perceber que o problema não estava na quantidade do serviço, dos entulhos, das ruínas. A verdade é que todas as vezes que os filhos de Israel se deparavam para remover o pó de Jerusalém, eles se deparavam com a sua própria história. Você precisa gerar na sua vida algo que seja mais forte do que o seu medo. Você precisa gerar no teu ministério algo que seja maior do que os problemas. Você precisa gerar na tua família algo que seja maior do que as lutas e dificuldades de qualquer família. Você precisa gerar, porque sempre no meio vamos nos deparar com os mesmos problemas. O mesmo pó que representava o lamento, que representava a identidade que se perdeu. Em cada pó estava retratado ali a história de uma nação. O problema não era a quantidade. Quando Neemias começa a estabelecer, eles estão motivados, eles estão prontos. A Bíblia diz que eles se declaram como corajosos. E eles dizem: Neemias, nós vamos reconstruir Jerusalém. Começar não é difícil, mas qualquer pessoa começa a partir de uma palavra. Qualquer pessoa começa a partir de um movimento. Mas continuar, somente aqueles que estão comprometidos com a sua própria vida. Jesus só foi até o fim porque ele estava comprometido com o seu propósito, a ponto de se sentir abandonado, a ponto de expressar e declarar: Senhor, Pai, por que me abandonaste? Mas ele estava comprometido, ele estava convicto acerca do que ele queria. O mais difícil não é trazer uma palavra de motivação, amados.